Fora de Jogo apresenta 90 mais 3, o teu videocast semanal. Os mágicos Toto, Quinto e Rabassa, soltinhos para mais uma emissão. Noventa mais 3. Sejam bem-vindos a mais um episódio do 90 mais 3. O meu nome é Afonso Couto e estou aqui com os mágicos Ricardo Quinteiro e José Rabassa. Hoje temos a honra de ter connosco aqui na RFM Hugo Leal, exatamente, com quem já estivemos aqui a falar durante algum tempo e deu para perceber que vai ser um convidado muito soltinho, muito aberto, e agradecer desde já a tua presença. E que ainda que não vejas futebol na atualidade, isso também não interessa para aqui, porque nós vamos homenagear o futebol que tu viveste e a tua carreira. Vocês protejam-me nesse sentido. Sempre. Tens aqui dois centrais. Exato. Ex-centrais, Não grande vá. coisa, mas sim. Sim. Antes de começar, o Ricardo faz sempre uma pequena apresentação do convidado. Espero que gostes. Obrigado pelo convite. Obrigado, Hugo. Bem-vindo. Hugo Leal começou a jogar futebol no Al-Barrac por influência do seu tio, que jogava lá, e rapidamente ganhou o bichinho da bola. Eram tempos em que também jogou lá com Paulo Ferreira, salvo erro. Seguiu-se o Estoril e foi eleito o melhor jogador do torneio da Ponte de Frielas, que fez com que chegasse o convite do Benfica, ainda que tenha sido uma decisão bastante ponderada, porque com 12 anos ir para a Luz, tendo de apanhar vários transportes, não era uma decisão propriamente fácil. Estreia-se pela equipa sénior do Sport Lisboa Benfica com 16 anos, pela mão de Manuel José, frente ao Sporting de Espinho, para substituir Marinho. E é, até hoje, o jogador mais jovem de sempre a estrear-se pelo Benfica. 16 anos, 10 meses e 30 dias. Eram tempos em que o Glenn Elder lhe dava boleia para a escola num carro inglês. Seguiu-se ao Alverca por empréstimo, o regresso à Luz e a partida para Madrid aos 19 anos, após uma rescisão unilateral de contrato com o Benfica, a que a Comissão Arbitral da Liga de Clubes deu parecer favorável ao Hugo. A ida para Madrid contou com a ajuda preciosa de Jorge Mendes, seu padrinho de casamento, e de Paulo Futre. Em Madrid, contou com a estabilidade familiar que precisava, uma vez que pais e irmãos o acompanharam no primeiro ano, e a partir do segundo ficou apenas com o seu irmão André e com a sua mulher. Não sei se ainda mantém a tradição, no mês de dezembro, desde o dia 1 até o dia 24, dar um presente original a cada um, cuecas rotas, com fita cola, por exemplo, entre outros. Mudou-se para a França porque queria aprender o idioma. Mónaco era uma possibilidade, mas uma conversa com Costinha, que lhe disse que o Mónaco no inverno era um verdadeiro tédio, fez com que rumasse até Paris. Paris tornou-se assim uma cidade muito especial para o Hugo, que apesar de reconhecer os seus encantos, teve de lidar com alguma xenofobia do povo francês, que nas suas palavras não é muito correto com os portugueses. Como jogador sénior representou o Benfica, Alverca, Atlético de Madrid, Paris Saint-Germain, Porto, Académica, Sporting de Braga, Belenenses, Trofense, Salamanca, Vitória e Estoril, tendo alcançado uma Intertoto, uma Supertaça de Cândido Oliveira, uma Taça de França, e na formação venceu ainda 2 campeonatos da Europa Sub-16 e pela Seleção Nacional e um campeonato nacional de Júniores pelo Benfica. Ao nível de seleções, o Hugo foi internacional lá por uma ocasião, frente aos Países Baixos, e contabiliza dezenas de internações jovens pelas seleções dos escalões jovens. O livro que aqui temos não é só o Futebol Estúpido, é o mais recente trabalho que mostra, a meu ver, que o futebol é a coisa mais importante das menos importantes e que o fair play e o desporto são matrizes como formador de caráter e não como obsessão. No capítulo pessoal tem 2 filhos, o treinador com que mais aprendeu foi Jorge Jesus. O melhor amigo no futebol, Gabriel Heinz, é inclusivamente padrinho do seu filho e chegou a sofrer represálias por apoiar o amigo num momento difícil. Uma das recordações melhores que tem no futebol é a camisola do Gabriel pela Argentina a 30 de abril de 2003, frente à Líbia. Rui Costa foi um dos jogadores que mais admirou e teve o privilégio de o substituir na sua estreia pela Seleção A. Sempre gostou de jogar com números pares e gostava especialmente do 20. Nunca gostou de discotecas. Não é supersticioso, mas a superstição do Ferreira, roupeiro do Belenenses, que o obrigou a jogar com umas botas, levou a ter uma lesão bastante grave. O momento mais feliz da sua carreira desportiva foi a estreia pelo Benfica, e o mais triste, acredito, tenha sido o não ter conseguido a subida à La Liga, o que fez com que o Hugo tivesse sido transferido do Atlético de Madrid. Velodrome foi o melhor ambiente que apanhou. Já não acompanha de futebol, deixou de ver, contudo consegue ver um jogo de pádel do início ao fim. Para finalizar, detesta injustiças, é muito emotivo e até consegue ir às lágrimas com publicidade, sobretudo quando envolve crianças. E hoje temos aqui à nossa frente o homem que não passou ao lado de uma grande vida. Senhoras e senhores, seja bem-vindo, Hugo Leal. Porra.
Posso ser mais neira, não? Pode. Epá, não, obrigado. Aliás, está tudo dito já. Podemos ir embora. Exato. Acontece-me frequentemente. Muitos parabéns ao termo de trabalho. Nada. Podíamos começar aqui pelo Euro de Sub-16, que pelo que nos constou, soube que ia para lá na cafetaria do colégio, quando faltou uma aula de francês, e que viu a sua mãe entrar pelo colégio. Pá, achava que lhe ia dar uma dura, como se diz no futebol. Achava mesmo. E tinha ali uma agradável surpresa. Como é que foi essa surpresa? Olha, eu tinha ido à seleção na altura com 53 jogadores naquela pré-seleção que eles faziam. Eu tinha 14 anos e era a seleção de sub-16. Depois aquilo começou a ser um bocadinho seletivo e eu saltei das convocatórias. Quando mais tarde tive esta surpresa na véspera da viagem da equipa, que me proporcionou ter ido para o Campeonato da Europa, ter jogado uma vez pela seleção portuguesa, termos sido campeões da Europa. Não só me dava um título, como me dava uma internacionalização a mais do que os atletas da minha idade. Fez-me o capitão da seleção, da minha seleção, e algum destaque. Portanto, uma mera coincidência, sorte e a infelicidade eventualmente do atleta que se lesionou na altura e que me permitiu esta exposição e este pequeno passo que acabam por ser importantes depois no resto da minha carreira. Uhum. E como é que é vencer uma competição pela tua seleção, tão jovem? Eu naquele momento, para mim era tudo uma euforia. Já estar ali para mim era qualquer coisa de muito destaque. Depois de notar que eu joguei apenas um jogo na fase de grupos, quando já estávamos apurados, foi o único jogo que Portugal perdeu. Portanto, veja o mérito que eu tive de ser campeão. Não tem nada a ver contigo. O mérito que eu tive de ser campeão da Europa. Mas a verdade é que fui beneficiando de estar presente, daquilo que os outros foram fazendo, e acabei por colher os mesmos frutos que os demais, sem ter o mérito que os demais tiveram. Uhum. Muito bem, e depois acabas por te estrear também com 16 anos pelo Benfica. Se não és, eu penso que sejas o mais jovem de sempre. Acho que não foi quebrado esse recorde. O que é que pensa um adolescente de 16 anos ao estrear-se por um dos melhores clubes portugueses e da Europa? Sabes que à medida que vais alcançando pequenas metas, as coisas parecem ganhar alguma naturalidade. Eu fui pouco a pouco fui jogando pela seleção de sub-16, depois jogava pela seleção de sub-18, sendo mais novo. Habituas-te a jogar perante muito público, em estádios grandes. És convocado pela primeira vez para ir treinar com os séniores e quase que tudo parece ser normal. E 2 semanas antes fazes o estágio também. Sim, fiz o estágio porque julgavam que poderia jogar, mas não podias perceberam-se que eu não poderia jogar porque não era profissional na altura. Até aí eu beneficiei porque me tiveram que fazer o melhor contrato na altura para poder jogar. E depois surge o momento no jogo em que tinha a oportunidade de jogar, o Benfica vencia, salvo erro, por 2-0 ou 3-1 já, salvo erro, o jogo ficou 3-1. Sim. E o que me permite também isso, ter espaço para entrar naquele jogo. E depois eu acho que eu sentia-me preparado, acho que também fruto da irresponsabilidade e da confiança que eu tinha nas minhas capacidades, e aquilo faz de certa maneira normal. Claro que tu entras no Estado da Luz, no antigo Estado da Luz, com a quantidade de gente, com os jogadores que tu admiravas, e parece que estás a viver um sonho, mas daqueles momentos que te marca uma vida. No entanto, contado soa muito mais intenso do que propriamente aquele momento que vai passando muito rápido e claro, vais normalizando as coisas. O jantar na véspera com os jogadores que tu admiraste, e de repente vês, estou a jantar com o João Pinto, estou a jantar, este tipo de coisas que acabam por trazer um gosto especial à coisa. Mas estreias no Benfica, que estava a passar por bastantes dificuldades. Foi no período do Vietnã do Benfica. Sim, eu creio que por isso é que me estrei no Benfica. Exato, nessa altura, porque aquilo era um pouco a mostra de se não querem correr vocês, ou se vocês não estão ao nível que é pretendido, então vamos buscar aqui malta à formação. E eu estava bem posicionado nessa malta da formação que depois foi escolhida. Recordo que os primeiros treinos fomos 2 ou 3 ou 4 jogadores da formação, e acaba por sobrar para mim, mais uma vez, com a felicidade de ter sido escolhido para poder jogar. Mas isso tirou-te alguma responsabilidade, o facto do Benfica também estar mal, ou colocou-te ainda mais pressão em cima no momento da estreia? Eu acho que era tão irresponsável, ou não diria imaturo na altura, para assumir aquilo tudo, ou para ver aquilo como
algo que fosse super pressionante. Eu gostava muito de jogar, desfrutava a jogar, assumia sempre que o erro fazia parte do jogo. E eu acho que isso me deu uma margem porreira para entrar desinibido e entrar sem uma pressão de que me vão cobrar a mim se eu falhar. Eu achava que podiam cobrar aos outros, não é? Ou seja, se isto correr mal, eventualmente são os outros que apanham mais. Eu vi-me um menino bonito da coisa e que aquilo nunca ia sobrar para mim. E eu acho que isso também me foi ajudando a estar sempre disponível, a pedir a bola, mesmo nos momentos menos bons, não só na estreia, mas como depois. Acho que as coisas foram correndo bem um bocadinho por esse ódio. E tiveste inclusivamente uma oportunidade de gol nesse jogo, portanto, ou seja, tu rapidamente foste libertando e depois, fruto da, não sei se atribui esse nome de filial, mas o que é certo é que o Alverca tinha uma ligação ao Benfica, até pelo presidente do Alverca, depois tornou-se presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira. Segue-se uma passagem pelo Alverca, onde pudeste jogar e jogar com bastante regularidade. Sobem de divisão, penso eu. Na altura uma equipa com Maniche, Diogo Matos, Zé Soares, Bruno Bastos, Juba também já mais noutra idade, Deco, portanto uma boa equipa que... E a média de idades era de 22.4 anos, essa equipa, que é um número extremamente baixo. E treinados por Mário Wilson para também. mim foi uma ótima experiência, porque vejam, eu tinha 17 anos na altura, a transitar para os 18, apanho jogadores experientes numa liga exigente, num espaço de certa maneira protegido, porque o corpo técnico era tudo elementos associados ao Benfica, sim, nessa António relação. António Veloso, o Raul José, e está-me a faltar e o João Santos. E na altura este ambiente também me permite estar confortável. Depois naturalmente as coisas vão correndo bem, vamos vencendo jogos, a equipa jogava muito bem, tinha muita qualidade, e pronto, e o termos subido de divisão, aquilo acaba por ser um bocadinho o prémio de tudo o que foi feito nesse ano. Todos os que estávamos conseguimos beneficiar um bocadinho daquela experiência e deu-me algum estofo para poder voltar ao Benfica e ter ali o desafio de medir com outros. Um vídeo, não sei se nós no outro dia disto. publicámos, que é tu a refletires, é uma entrevista tua e do Maniche, e és tu no Alverca a refletir sobre as dificuldades de chegar à equipa. Tu lembras-te disto? Esse vídeo chegou a todo lado, toda a gente me enviou isso. Foi? Ok, o vídeo que nós publicamos. O vídeo que vocês publicaram, toda a gente me enviou. É isso, e tu fazes esta reflexão sobre, na altura, e também fruto um bocadinho da visão de Sunes, que se calhar preferia jogadores mais experientes. Aqui a reflexão é precisamente, se calhar o Benfica não olhava tanto para vocês, tu acabas por nem ser o caso, porque tu no ano a seguir és aposta no Benfica, mas se calhar havia ali, não havia tanta confiança do Benfica na formação. Sentiste isso? Aqui que sentiste? Eu acho que há uma coisa que também ajuda, que é uma eliminatória contra o Beitar, em que tu também foste para cima dele sem medo. Sem medo, mais ou menos, aquilo a temer o que pudesse acontecer, mas a verdade é que não tinham surgido muitos jogadores oriundos da formação do Benfica na equipa principal, e portanto este ambiente, ou seja, o registro histórico não ajudava a que se visse o jogador português, pelo menos os do Benfica da formação, como uma opção para o futebol profissional e as equipas profissionais do Benfica. Aqui acaba por ser um bocadinho refletir sobre aquilo que todos pensávamos, ou seja, nós somos campeões da Europa, nós temos jogadores de referência que são eleitos os melhores jogadores destes campeonatos, e depois nós não temos a oportunidade para jogar na primeira divisão ou na segunda divisão a nível nacional. Portanto, isto era tudo um bocadinho a revolta de quem não estava a conseguir oportunidades. Não havia as equipas B, não havia... começou a surgir a equipa B depois, mas não havia o sub-23. Portanto, tudo isto tornava um salto muito, muito complicado e que se via quase impossível. Eu felizmente sou um dos bons casos, ou de casos de sucesso de atletas da formação que subiram ao futebol profissional e que ficaram na equipa do Benfica. Sim. Mas depois houve alguns outros casos que também foram surgindo, fruto destas parcerias. O Sporting tinha com o Lourinhanense, o Benfica com o Alverca, e portanto eram espaços que hoje já estão substituídos por sub-23 e que fazem com que o degrau seja ligeiramente mais cresce curto. Internamente. Sim, e beneficia o jogador na formação. Sim. Depois no teu regresso ao Benfica, na época seguinte, já és mais aposta, já te afirmas na equipa senior do Benfica, mas é no final dessa temporada que depois tens aquele processo todo litigioso com o Benfica, e até há uma declarações públicas do presidente que tinha assumido há pouco tempo, o Vali Azevedo,
um pouco a afrontar a tua pessoa. E, com o Bobby, o Tareco, que não queria. Como é que viveste esse momento que será foi o primeiro momento mau da tua. Certo, que até ali carreira? tudo tinha sido perfeito, ou Sim, seja, protegido. eu não tinha tido lesões, a opinião pública era muito favorável. Eu acho que até demasiado apaparicado, porque era jogador de formação do Benfica e a imprensa na altura- ajudava E na altura a criar. não havia muitos jogadores a sair da formação do Benfica. Não assim, de havia, grande renome, e a imprensa ampliava aquilo que eu na realidade produzia, não é? Ou seja, eu jogava bem, mas parecia que tinha sido um fenómeno. Como ainda hoje vai acontecer, também, faz parte. Pensei que era comigo. Não estou a dizer consigo, mas faz parte, é o clube maior. Mas aconteceu, eu beneficiei disso e depois vi o outro lado, não é? Aquele lado onde eu não me soube defender, eu não tinha experiência sequer para o apoio naquele sentido de que me dissessem não, espera, é preciso responder a isto para nos posicionarmos de maneira a que não seja tão injusta a coisa. E acabei por apanhar muita pancada. Disse-o várias vezes, ou seja, adoraria que o processo não tivesse sido esse, mas a vida é o que é e as coisas fazem-se porque se tem que fazer. E na altura passei ali um bocadinho mal. Inclusive quando voltava a Portugal era duro. Pá. E se calhar até na rua também os próprios adeptos na altura do Benfica ficaram um bocadinho inflamados pelas declarações do Wally Azevedo sobre ti. Sim. Eu na altura, aliás, eu quando regressei a Portugal passado um ano ainda ouvia na rua e a minha mulher me perguntava mas porquê que te insultam? Ou seja, não percebia. E eu tenho já falei várias vezes sobre isso, que na realidade dizia, mas eu porque saí do Benfica rescindi e na altura eles não ganharam dinheiro e a minha mulher, as pessoas não sabem diferenciar o profissional do indivíduo, do cidadão. Porque é que te cobram isto na rua? Já passou o tempo. Pronto, e isto é um bocadinho a carolice e o futebol estúpido do clubismo, não é? Sim. E antes até de passar para a Atlética fazia já ponto para aí, porque eu fui ler as notícias da altura e o que dá a entender, e até tu próprio confirmas na altura, que tu fizeste questão que o Benfica tivesse uma cláusula mais baixa para te poder recomprar e depois que até tentou ser aproveitada pelo próprio Vilarinho quando se candidata. O Vilarinho, quando se candidata, fala que me traria de volta e na realidade... A ti e ao Jardão, não era? Sim, o Jardão era a cabeça de cartaz e eu era mais uma figura para acrescentar ali valor à coisa. E na realidade, ele vence. António Simões tinha estado a Madrid, já tinha estado antes, foi a Madrid, supostamente para consolidar o passo que tinha sido prometido e que ambos nos tínhamos comprometido. Traz-me problemas em Madrid porque na realidade eu estava feliz em Madrid, mas havia esta possibilidade de regressar ao Benfica com um valor inferior, porque era o que tinha sido acordado então. E as coisas não se fazem. Não se fazem e na realidade mais tarde ainda foi usado contra mim em espaço fechado, quase como que eu me tinha oferecido ao Benfica e que pronto, apanhei pancada. Eu queria só fazer uma última questão aqui relacionada ao Benfica, porque para quem nos ouve, e muitas vezes são pessoas mais ou menos da nossa idade, não têm noção de um homem que era João Vieira Pinto nessa altura, que, a par de Perdomo talvez, e depois noutras fases Nuno Gomes umas boas épocas, Valdo também, Poborski, mas pronto, João Pinto acho que era o grande jogador do Benfica à época, e queria que nos explicasses também como é que foi conhecer João Pinto naquela fase premium dele e a importância dele também para o balneário, que depois também não teve uma saída bonita do Benfica, não por culpa dele, ao que tudo indica, mas queria que nos partilhasse também a tua opinião. Eu tinha muita admiração pelo João, e quando me estreio aquilo ainda foi levado ao topo, porque sempre me tratou muito bem, sempre me protegeu, e portanto a admiração cresceu. É uma pessoa com quem mantenho relação, que gosto muito, e naquela altura foi importante para mim, porque numa fase em que o futebol, onde no futebol se respeitava muito a hierarquia, e nós carregámos sacos dos mais velhos e eles punham-nos eventualmente a limpar botas se houvesse necessidade. Portanto, nós éramos aquelas figuras que entram num balneário e têm que perceber que aquilo há ali certos estatutos a respeitar. Tratavas por senhor, os mais velhos? Não, e essa era a parte difícil. Como é que tu chegas de repente a vez o João, claro, tem mais 9 anos do que eu, mas já parecia que ele tinha, que era o super senhor, não é? O Perdomo, mais velho que o meu pai, o Valdo, mais velho que o meu pai, e de repente tu estás ali naquele registro juvenil
e tens uma figura que já tem filhos, que tal, como eu me vi mais tarde com crianças num balneário e apanhei outros jovens que chegavam a falar das namoradas. Portanto, é um choque Sim. e foi uma ajuda grande que me ajudou a integrar-me. E que acima de tudo, eu acho que só quando não te trazem problemas já é suficiente para tu estares mais ou menos bem na coisa. Mas tenho uma admiração grande por ele, e como jogador então era um indivíduo que resolvia coisas, resolvia jogos. E ele, o Nuno, o Poborski. E o Bernardo Vasconcelos já te perdoou daquelas quedas de moto ou tu estás a ter com isso? Eu tive duas antes de jogar na equipa principal do Benfica, e tive uma onde foi chamada a atenção no verão, toda a gente a treinar de calção e eu com uma sueta a proteger as crostas todas que tinha-me espalhado de moto. E eu não podia conduzir moto, também não tinha idade para andar de carro, e ele disse-me, ameaçou-me que me entregava à direção se me apanhasse outra vez de moto. Aquilo no registro para me proteger naturalmente. Claro. Com o histórico que eu tinha de moto já. Bernardo Vasconcelos, que era um médico do Benfica, nessa altura. Seguimos para Madrid. Sim, em Madrid tu apanhas o Ranieri por pouco tempo. Como é que foi essa chegada a Madrid, a Espanha, a adaptação à Espanha, a importância do Paulo Futre, que estava dentro do clube naquela altura? Como é que foi essa... O Paulo Futre entra mais tarde no clube, já tinha relação pelo histórico que tinha como jogador. Institucional, depois fica mesmo como diretor. Depois fica como diretor. A minha primeira experiência fora, 19 anos, recém feitos, tinha em junho, salvo erro, fiz em maio, portanto... uma cidade extraordinária, um clube que era um clube dinâmico, tinha uma afición que puxava pelo clube, um presidente mítico e polémico mas que tinha o seu perfil e o seu registro muito próprio, e acima de tudo o primeiro desafio fora, ou seja, eu fui com a família, e Ricardo, tu referiste muito bem, foi um apoio importantíssimo. Ainda assim há dias difíceis, há noites difíceis, há momentos menos bons, e pronto, é aquela primeira fase onde estamos fora da nossa zona de conforto. Tudo me correu bem, gostei especialmente de ter estado no Atlético de Madrid, ter jogado no clube, apesar de ter sido os piores anos do clube. Ainda assim diz que é a melhor passagem da tua carreira, não é? Sim, mais feliz. Eu creio que sim, porque conciliei uma quantidade de processos. Faço muita brincadeira de dizer, infelizmente conheci a minha mulher lá, mas não, até nisso tive sorte, e só tenho coisas boas a dizer deste momento. Foi a maior decepção quando não subimos divisão, porque eu gostaria muito de ter continuado no Atlético de Madrid, e sabia que aquilo era o momento, ou seja, ia condenar a minha continuidade no clube, porque era um jogador vendável, era um jogador que me tinha... Desportivamente as coisas me tinham corrido bem, tinha ido à seleção portuguesa, à seleção A, e falava-se de mim, portanto era um jogador que acabava por até poder vir a ser barato, não é, no mercado de transferências, por estar numa equipa de segunda divisão e porque que não tinha conseguido subir. E antes, foste para o Atlético, mas antes, creio eu, tinha havido o interesse da Juventus, e depois... Juventus é mais tarde. sim. Não, também há antes, também há 2 momentos. E Os Juventus, quando estava no Benfica, o Real Madrid falou-se na altura, mas depois é tudo. Depois é o que se fala. Mas o que houve mesmo foi para ir para o Porto. No Atlético de Madrid. Os teus pais até chegam a jantar com o Heleno Caldeira, Pinta Costa. Nesse jogo em que Portugal jogava com França, e tu não entras no Stade de France, e eu não entrei. E pronto, já contei esse episódio que estavam à mesa e que o Jorge recebeu a chamada a dizer que em princípio ia jogar, e na realidade não entrei sequer num jogo amigável, portanto não tive, lá está, os momentos bons que eu beneficiei, também tive outros momentos que faz parte do processo, e não me lamento por isso. O facto de não ter jogado levou-me a estar onde estou hoje, sentado aqui. Portanto, feliz por isso. E nós também. Sim, e gostava que nos faça um bocadinho dessa dinâmica. Depois também Paulo Futre, tu, mais tarde o Dani. Como é que era essa... Que dinâmica é que vocês querem saber? Histórias que quiseres contar, é que tu quiseres contar. E mesmo a própria, como é que era a presença de Paulo Futre no balneário, sendo a figura que era em Madrid e no Atlético? Vocês conhecem a figura Paulo Futre, não é? Aquele carisma todo. Paulo Futre em Espanha é adorado, no Atlético de Madrid é adorado, e depois aquele carisma todo que ele tem,
ele inflaciona aquilo ainda mais, não é? Porque é na forma como ele fala, na forma emotiva como se expressa, cara, traz-te momentos engraçados, e depois poder partilhá-los com mais um português como o Dani, numa fase em que nos correu tudo muito bem, ou seja, nós jogávamos bem. Quando não era um, era o outro, em que resolvia algum jogo ou havia uma assistência, então fomos beneficiando todos, inclusive o Futre, deste momento que era os portugueses, não é? Ou seja, até podia não ter sido eu, se calhar foi o Daniel que fez o golo e ganhámos com o golo dele. No entanto, os portugueses voltam a resolver. Eu ia no barco, às vezes eu Dani, e foi uma fase muito boa, muito boa. E tem-se alguma história gira com eles? Possas contar aquelas que podes contar? não tenho assim muitas histórias, especialmente com o Dani e com o Paulo Futre, não. Nenhuma que destaque. Paulo Futre que dizia que tu eras o Schuster português, na altura que és apresentado no é muito bom amigo, por isso é que ele. E ao modo dele, ele é assim efusivo, entusiasta para as coisas e portanto. E com o Really Hill, tens alguma... Sim, com ele sim tenho histórias. Recordo quando foi este tema do Benfica, nós fomos a Tenerife e perdemos, e ele disse publicamente: o português que se decida, se não vem de barco, tipo aquelas coisas tipo, ou vais ou ficas, se vais para o Benfica ou ficas, e pronto, nestas fases. Vem a nado para Madrid. Vem a nado para Madrid. Essa... e era um tipo que gostava ao confronto, gostava de pessoas com personalidade. E portanto aí sim tens uma figura onde houve episódios, onde houve afronta com os jogadores, numa fase difícil para o clube, porque houve uma intervenção jurídica que o afasta depois do clube. E portanto este processo foi tudo um bocadinho negro. Como é que tu vês este tipo de presidentes? Ou seja, presidentes que não falam muito publicamente da equipa, não têm problemas em criticar individualmente os jogadores. A questão é que ele também via o clube como parte do negócio grande que ele tinha, não é? Um negócio imobiliário. Vejam, tudo o que seja ruído externo, eu diria que o jogador e o clube estaria bem. O problema é quando o ruído vem de dentro, não é? E quando as exigências, a crítica, não é que não existam exigências que sejam aceitáveis, e o jogador percebe isso. Quando se tornam públicas essas exigências, influencia-se opiniões. Portanto, aquilo que, se nós temos que somos obrigados a ganhar 5-0, quando ganhamos 1-0, quem não percebe acha que ficámos aquém. E se calhar o 1-0 era o mais ajustado. Portanto, o Gil trazia este tipo de registro. Por vezes é bom porque desvia atenções. Quando a coisa não corre bem, ele é o foco, ele é que está a apanhar a pancada. Mas não foi o caso. Em Madrid foi tudo muito movimentado. Formas uma grande dupla com o Valerón também. Gostei muito. Tínhamos uma equipe incrível. Incrível, gostei muito. Gostei muito desta fase, gostei do grupo. Foi a primeira vez que vi malta preparar a salada e comer da ensaladeira. Todos com o garfo, que não era. Eu atualmente faço, depois daquilo. Foi a primeira vez que senti que cumprimentámos o colega com um beijo. Eu nunca tinha o meu pai, os meus tios, mas depois celebrar um golo e um beijo, porreiro, e depois estas coisas entram logo nas outras na siga. Mas foi uma fase muito fixe, muito gira. E a descida da divisão, achas que se deveu também à instabilidade que viveu o Atlético? Eu diria que sim. Primeiro começa com, a meu ver, alguma inadaptabilidade do Ranieri, que quer impor o seu registro italiano em Espanha, e aquilo não sentou muito bem, não pegava, não funcionava bem. Mais tarde, quando já vem Antites, salvo erro, que foi quem veio depois, já estava instalado o processo judicial e a instabilidade. E depois num clube como aquele, com uma massa associativa que canta até para te insultar, ou seja, que estão ali pressionantes e que querem, as coisas podem dar para o lado que deram. Foi uma espiral negativa onde não vence um jogo em casa e a bola bateu no poste no último minuto e parece que está tudo mal e vai contagiando, e ao fim e ao cabo já não sabes depois como sair daquela espiral. Julgo que foi o que aconteceu. Tudo o que estava a ocorrer à nossa volta não ajudou,
e depois em campo nós também não fomos bons. Sim, acaba por ser um momento muito emotivo da tua carreira. O Ricardo já tinha referido isso. Um momento em que não conseguem subir. Acredito que não te lembres desse dia e desse momento. Recordo nós, salvo erro, jogámos com a Retafe, em casa do Retafe. O Leganés jogava com o Tenerife, que também tinha os mesmos pontos que nós. E havia, salvo erro, o Rain e o Betis, que jogavam um jogo também supostamente difícil. Dependiam do resultado. E nós achávamos que podíamos, que aquilo podia. Recordo de estar no jogo e ver muitas facilidades e nós não conseguimos fazer gols. Não surgiu. Fizemos um gol, recordo no final, quando acabou o jogo, que não havia festejo na bancada, e pronto, isso é sinónimo de que as coisas no outro campo tinham corrido mal para nós. E lembro-me de soltar a lágrima, lembro-me daquilo ter custado realmente, porque ao fim e ao cabo fazia. Eu namorava há pouco tempo, há uns meses com a minha mulher, já vivíamos juntos, mas aquilo obrigava-nos a decisões. O ter que sair de Espanha e ir para fora, ela trabalhava e de repente já estamos em condições de assumir que vens comigo. Pronto, era tudo uma quantidade de processos, inclusive os pessoais, que mexeram naquela altura. Sim. E recebes ali muitas propostas. Já tínhamos falado aqui das Juventus, eu vi na altura de Fiorentina, o próprio Porto. Newcastle. Eu não cheguei a receber proposta nessa altura do Porto, havia o interesse, mas propostas concretas foi Mónaco, Paris Saint-Germain e o Celta de Vigo. Foi as propostas que me lembro que me chegaram concretas para avaliar. O Futo também falou que tem aqui uma confirma ao Fulham. Pois, o resto é como digo. Sim. Depois há a parte seletiva dos agentes que se torna mais concreto ou menos concreto. Na altura, e tu disseste também na apresentação, surge por intermédio do Jorge que Costinha já estava e que dizia que no inverno isto é muito parado. Pronto, se é muito parado não é para mim, não posso também estar nesse registro. Parecia-me bem aprender o francês. Isto parece estúpido, não é? Mas a verdade é que me soava bem o aprender o idioma. Via o Paris Saint-Germain como um clube, tal como tinha visto o Atlético de Madrid, que as pessoas inclusive ficaram um bocadinho ofendidas, que era como trampolim, porque não era um clube que eu visse como o supra-sumo dos clubes e que aquilo podia ser a exposição para ir mais além. A proposta posicionava-me em 3 anos de contrato, que fazia o ano 2024, desculpem, 2004, que era o ano em que nós organizámos o Euro, e tudo me estava bem, ou seja, se me corresse bem, eu podia estar a jogar pela seleção, eventualmente em 2004, bem posicionado e com o contrato a terminar. As contas foram feitas. E o Luís Fernandes, era um pedido expresso do Luís Fernandes na altura. Sim, ele fez muita força e depois naquela pancada dele de euforia, se fosse preciso pôr um avião naquela altura para te ir buscar, é um avião que te vai buscar. E isso também mexe um bocadinho com o sentimento de aceitação ou não, de teres um treinador que te quer muito, não é? Tu dizes que se ele não tivesse ligado ao futebol tinha que ter um colete de forças. Sim. Digo sempre. Já o disse a ele porque ele tem este registro eufórico, extrovertido, impulsivo, que eu diria só se justifica mesmo no futebol. Porque se fosse numa atividade qualquer, a malta dizia: isto não é normal, este está maluquinho e tem que ser tratado, ponto. E já o disse várias vezes a ele. Digo em tom de brincadeira, mas é um bocadinho certo, que é o que nós toleramos no futebol muitas vezes, que na vida não toleramos, mas parece que no futebol tudo é aceito. E ele tinha um registro assim. Há bocado falaste que em Espanha te habituaste a cumprimentar os colegas com um beijo quando marcavas, e em França também há uma história com um beijo a um colega. Mas e já fui mais longe. Fizeram um beijo no rabo. esse nós jogámos a última jornada do campeonato, salvo erro, no meu 2º ano, e ficámos 11º ou 12º. Mas na última jornada com o Auxerre tínhamos a possibilidade de ir à Intertoto se vencêssemos o jogo. O jogo começa e eu fiz golo. 20 segundos ou 30 segundos de jogo, fiz golo. O árbitro anulou e disse que o guarda-redes não tinha visto a bola, que havia muito fumo no estádio. E para um golo que eu faço na época, que eu não sei se tinha feito nesse ano, anula o meu golo.
E há um colega que é o Fabrício Fiores que me diz: pá, tranquilo que fazes para a semana. A semana era a final da taça, também com o Auxerre. Exato. Isso é, Fabrício, eu não sei nem sequer se jogo nesse jogo, estás a brincar. Isto é conversa desde o gol, do momento do gol em que estamos a festejar e até a posição que fomos. E diz: olha, se eu fizer, dou-te um beijo no rabo. E fui andando assim e acabou. É verdade que eu faço o gol. E és expulso nesse jogo. E sou expulso. E a imagem que na realidade me vendem de todo um lado, que é uma imagem do Ronaldinho a correr atrás de mim quando eu festejava o gol, eu chamava o Fabrício para aquele momento, não é? Pá, naquela fria, 80 mil pessoas, não tem mal nenhum, vamos lá, um beijo no rabo, este tipo. E encontrei uma imagem disso na net. Nós vamos tentar encontrar também para pôr. Sim, já vi. E falaste, portanto, sei que já falaste várias vezes do Ronaldinho, mas é incontornável perguntarmos, porque é um dos melhores jogadores da história do futebol. Foste apresentado com ele. Há um anúncio para a Nike também logo na primeira ou segunda semana. Como é que foi lidar com esse astro que estava em ascensão? É assim, primeiro tu tens boas referências deles porque te falam: olha, este é craque. Mas nem conhecias bem. Não tinha ideia de quem era o Ronaldinho. A verdade é que, claro, tu tens um treino, tens dois e tu dizes: não, é diferente, é diferenciado. E olha que nós tínhamos uma equipa fantástica, desde Artetas, a Anelcas, o Ococha. Portanto, estás a falar de gente com muita capacidade e ele era diferenciado dos demais. Ou seja, eu recordo já no segundo ano ter o Filipe Teixeira e o Roman Roqui a fazerem habilidades com uma bola, coisas que eu não tinha visto ainda, a tentarem, a treinar. E ele a chegar a dizer: mostra-me. E mostrar-me, e ele em 2 tentativas conseguir. Portanto, aquele dom natural da coordenação motora, mais o jeito, tudo isto faziam e fazem dele o jogador com quem, ou o melhor jogador com quem joguei. Foi de facto. Sim. E essa questão da alegria a jogar era. Essa é a parte que eu sempre gostei, porque podia haver a crítica, podia haver difamarem-no, e ele era sempre aquele registro, ok, ele desfrutava de jogar à bola, ele gostava daquilo, e isto contagia, não é? E portanto era uma parte admirável. Mas até acaba por ser um bocadinho por causa dele que o Luís Fernandes acaba por sair, também os maus resultados, mas depois há essa quebra. E eu até, voltando um bocadinho atrás, Luís Fernandes, que te queria muito, mas que nos primeiros jogos mete-te a extremo. Foi, na altura, para me encaixar não era fácil. É isso, pois sim. O GG Ococha, o Ronaldinho. Mas o Luís Fernandes tinha dias onde era uma paixão e outros onde não podia ver. Chegou a chamar-me Margarida, que era, eu ia com um totó no coisa para ver a bola, tinha o cabelo um bocadinho comprido, então prendia um totózinho aqui à frente. E um dia chama-me Margarita. E pronto, era destas figuras que tu ou admiras ou não toleras, e tem ali de extremos. Eu tive muito boa relação com ele e não só este registro de loucura que me fazem nem mesmo ponto de extremo. Se querias era jogar também. Na altura sim, claro. E depois, claro, depois à medida que vais consolidando coisas, procuras mais, e joguei maioritariamente os jogos como médio centro até me lesionar em março desse ano, no primeiro ano. Isso é um período em que começas a ter mais lesões, tem lesões que afetam mais a tua performance. Achas que se não fossem as lesões tinhas sido um percurso no PSG que tinha permitido outros voos? Tinhas sido mais feliz no PSG do que se calhar foste? Acredito que mais feliz, talvez, porque a pior coisa que um jogador tem é não poder estar disponível. Acho que é a pior de todas. Depois, se estás disponível, não és selecionado, se não te convocam, se não te põem, já não dominas, e portanto agora não estar disponível nem sequer para treinar, aquilo começa a tornar muito monótono. Vais ao estádio, vais fazer tratamento, estás numa marquesa, portanto, ou tens um foco muito grande que é na tua recuperação, e todos esses dias são para serem superados com o objetivo de chegares àquele ponto que é estar disponível outra vez, ou então tens a vida muito difícil. E começo a ter algumas lesões, mas também o facto de não ter estado disponível foi alimentando algumas de outras ideias que eu tinha, foi criando um perfil diferente em mim, foi-me fazendo mais resistente, foi mais resiliente. São coisas que também nos ajudam a crescer. Sim. Que às vezes nós não desejamos que passem porque achamos que não precisamos daquilo, mas para mim pareceu-me ter sido algo importante
para eu dar muito valor a outras coisas que não, se calhar não dava quando tudo era fácil. Sim, e pegando nessa questão das lesões, a tua primeira operação, que é em Barcelona, eu estou há bocado em off, estavas a contar um bocadinho sobre isso, e é interessante porque tu já referiste isso, que a recuperação é boa, e peço depois para contares essa história de Barcelona, que não eras para ser operado lá, mas continuando, a recuperação foi boa, tu voltas a jogar passado 3 meses e meio, e a que se calhar foi um bocadinho precipitado. Muito E eu queria que tu falasses não só como foi esse processo, mas também sobre isto, que é o gerir o processo de lesão, e sobretudo em lesões prolongadas, envolve uma gestão de expectativas de toda a parte, do médico, do treinador, do jogador. Como é que tu vives, como é que é essa dinâmica? Primeiro, o jogador quer estar disponível. Exato. O treinador quer o jogador. O treinador quer o jogador. Terceiro, o clube pagou e paga por um produto que não está para consumo, não está disponível. E tudo isto traz uma pressão grande. Depois, tens um médico que diz cautelas, atenção. Ou tens um médico que diz, não, vamos para a frente, há de tudo, não é? Claro. No meu caso, eles queriam que eu fosse operado pelo professor Sayan, que era uma figura que tinha operado o Ronaldo, o Schumacher, e eu dizia, porra, pá, o Ronaldo continua lesionado, só lesões. O Schumacher é de carro, anda de carro, não tem necessidade de um joelho como deve ser. Será que ele é mesmo bom? E vim a Portugal ter outras opiniões, seria a minha primeira cirurgia. Fui a Barcelona, falavam do Ramon Cugat, que era uma máquina, pareceu-me bem, a explicação foi ótima. Já não regressei nessa consulta a Paris e enviei uma mensagem a dizer quero operar-me em Barcelona, pedir autorização, e aquilo não sentou bem no clube, naturalmente, porque as referências francesas eram muito boas, eram referências mundiais, e os espanhóis não eram aquela coisa, portanto, mas foi essa operação. Depois, a necessidade de querer voltar muito rápido. Eu recordo quando começámos a pré-época, isto foi em março, na pré-época eu já estava para jogar. Isso trouxe muitos problemas, não ao nível do joelho, que tinha sido a cirurgia, mas acima de tudo porque eu andava a compensar, andava a proteger o joelho, era as costas, eram os tornozelos, e a partir daí tive muitas lesões. Também dizia em off, eu não me lamento deste tipo de coisas, porque eu também sei o pouco que às vezes me cuidei, ou seja, o mal que me alimentei por vezes, e portanto eu dou-me muitas vezes como exemplo do que não fazer aos atletas da formação, quando estava na formação de Estoril Praia, porque acho que é importante eles saberem que chegas aos 33 anos, não aguentas mais com o teu corpo, não consegues fazer mais atividade física, ou tens limitações, vais ao cinema, tens que levantar devagarinho porque tiveste 2 horas sentado e as costas, as lombares, tudo isto sofre com 33 anos. Portanto, estes bons exemplos, os bons exemplos, o Cristiano Ronaldo, a gente que se cuida e que traz longevidade, esses são os bons exemplos. Eu não fui, não me posso lamentar. Mas também há jogadores mais ou menos fustigados por lesões. Naturalmente. Sim, também é uma questão mais arbitrária. Mas não é tudo sorte. Sim, atenção, sim, claro, mas há sempre essa componente. Eras desleixado ou eu era um desastre. Imagina, eu era um desastre por exemplo, na alimentação. A minha mulher diz: tu vais comer isso agora. Quando me conheceu, eu era menino para comer um gelado antes do almoço, almoçar, ir ao cinema comer pipocas e a seguir comer as gomas que tinha Pronto, estás a falar de um jogador profissional. Claro que naquela altura, com 19 anos, 20 anos, tudo se tudo se consome e está tudo bem, e estás preparado. Claro, depois aquilo, tens uma lesão, depois não estás fisicamente capaz, e aquilo vai acumulando, não é? Depois tens horas de sono que não dormes. Quando o meu filho nasce, eu passava muitas horas acordado, e tudo isto vai influenciando, vai penalizando, e vai penalizando uma carreira, vai penalizando um corpo. Basicamente isto. Não havia ainda, desculpa, ou seja, na altura tinhas o Jorge como teu empresário, e hoje a ideia que passa é que o jogador já tem uma entourage à volta dele, tipo, ou seja, não tinhas um preparador físico pessoal, um nutricionista, esse tipo de coisas, não era... Na altura nem sequer um preparador físico pessoal era bem visto nas estruturas, pela falta de controle sobre os processos. Podia não se fazer bem a coisa, mas não se aceitava que outros pudessem fazer à parte melhor. Portanto, nunca fui de recorrer a esse tipo de serviço paralelo, até porque os clubes que representavam tinham boas condições, mas acho que é um bocadinho mais, é muito pessoal, é muita maneira como foste habituado. Eu lembro-me de Graham Souness ser treinador do Benfica, não fazer estágio, e eu ia jogar a Liga dos Campeões com o PSV Eindhoven, almoçar em casa uma feijoada, siga. E era o hábito de alguém. A minha mãe não tinha noção
que para seres futebolista ou tinhas de ter um regime ou Sim. Tinha que ser aquele alimentar muito esparguetezinho coisa. Então uma feijoada, de família vai comer feijoada, porque é que não comes feijoada? E uma feijoada siga. A verdade é que joguei muito bem nesse jogo. Portanto, de repente tu dizes, pá, feijoada não faz mal. São hábitos que se vão criando, não é? E isso é o bom também de algumas informações que já se têm nos formadores, ou principalmente para os jovens, que os vão preparando melhor e eles vão facultando mais informações e eles acabam por se proteger mais. Sim. Há muito mais informações, há muito mais estudos. Também se criou agora o atleta de elite, também agora, ou seja, passa por várias vertentes, não só em campo, mas fora de campo. E no teu tempo, ou seja, há 20 anos atrás, isso não era tão. As minhas referências era a malta que se fumava muito em Portugal, o jogador português fumava, à brava, que bebia, que noitadas, eram muitas referências, falava-se muito disto, não é? E cara, os miúdos procuram copiar aquilo que os seus ídolos fazem. Na realidade, eu acho que não fui, eventualmente, das melhores referências para os mais novos, mas felizmente hoje em dia há boas referências. E a coisa tem melhorado. O Ronaldo é uma ótima referência. É figura a seguir. É uma ótima referência. Sim. E também vem, ou seja, há muito antes disto ser uma moda, já Ronaldo já era por isso quase é que ele pioneiro. foi o melhor e por isso é que ele tem uma longevidade porreira e pronto. Muito bem. Depois de que estava a dizer, apanhas o Luís Fernandes e depois vem o Ali Lodzic, que com quem não. Fala-nos um bocadinho dessa relação. Tive aqui um confronto, vários. E quando noutros momentos da minha carreira beneficiei com essa demonstração de personalidade, ali fui penalizado. Ou seja, foi um indivíduo que eu apanhei na vida que me demonstrou que não gostava de ser confrontado, muito menos em público ou em frente aos demais jogadores, e fez-me sentir isso, né? Desde não ser convocado, ficar afastado, coisas por capricho, outras porque outros podiam estar melhor do que eu, mas não eram só as questões técnicas que o faziam tomar estas decisões. E eu aí, claro, no meu registro parvo toda a vida de ser o advogado do diabo, das palhaçadas, das brincadeiras, que nunca mudei. Numas alturas beneficiei, neste caso, nesta relação não fui beneficiado. Mas sentes que ele também tentou forçar um bocadinho a corda para te tentar se deixar mais revoltado? Não, porque na altura eu já estava para ir embora no final do segundo ano, e ele entra, e é ele quem, depois de me ver treinar, que pede para que eu fique. E depois foi mesmo um confronto de personalidades ali. Okay. Não me parece ser má pessoa. No entanto, tínhamos o fruto também das situações, do trato que ele tinha com alguns jogadores, e que eu algumas das coisas, como digo, como advogado do diabo, não gostava de ver e me parecia injusto. Então, em defesa muitas vezes ou do grupo ou de alguém, eras uma voz mais ativa e acabar por não sair a teu favor. Sabes quando és uma voz ativa mas tens moral, está tudo bem. Quando não tens moral nenhuma, estás tramado, porque acabas por ser um boneco de exemplo para os demais, porque o treinador que se não te tem tão em conta, está tudo bem, se tu jogas, se não jogas, então se calhar penaliza-te com aquele tipo de comportamento para que os outros saibam que não podem fazer. Se calhar com outros não variam, comigo nesse caso em concreto sim. Vamos ao Porto, o que chega à tua vida, ou seja, apanhas, eu diria, um comboio a grande velocidade em andamento, e que tu entras, ou seja, estamos a falar de um Porto campeão europeu, que tu entras nessa equipa, um Porto em ressaca de ganhar a Liga dos Campeões, já sem Mourinho e sem algumas das principais referências. Tu jogas, ganhas logo um título à cabeça, Supertaça jogada em Coimbra, curiosamente. Com o Benfica, em que o Quaresma parte o Argel todo e faz o golo. E depois podias ter ganho também, com mais 2 jogos, outros 2 títulos, que era outra Supertaça Europeia contra o Valência e depois em Tóquio. Intercontinental, exatamente. Fala-nos um bocadinho dessa experiência e depois o que é que te leva a sair ainda em janeiro, não é? Também devido à Intercontinental, não é? Tu na introdução disseste que eu vim para um Futebol Clube Porto com um comboio que já ia em alta velocidade. Eu fui atropelado por esse comboio. Ou seja, eu vinha mal preparado de Paris, porque tinha tido um ano onde fiz 9 ou 10 ou 11 jogos ou 13 jogos, não 19, recordo. 19. No último ano? Sim. 19. Tantos? Mas como titular não foram muitos. Não, tinha ideia que muito menos, mas foram poucos. Fui muito pouco constante. Animicamente não estava ao nível
daqueles que estavam no Futebol Clube do Porto, e competir com eles naquele registro ia ser muito difícil. Já estando bem ia ser difícil, muito menos não estando tão bem. E pronto, aquilo acaba por ser um bocadinho fruto do momento do meu e de com quem competia por um lugar. Depois tive também 2 lesões musculares que em momentos importantes me afastaram de convocatórias, e vais perdendo o comboio que andava a alta velocidade. Quando chega a Intercontinental Tóquio, não fui a opção, não me agradou. Eu precisava de jogar para animar, estava um bocadinho desgostado com esta coisa do futebol, estava na fase má da bola, e achei que tinha que ou parar ou mudar alguma coisa. Não podia estar acomodado. Tiveste a percepção que se não mudasses não ias ser opção no Porto no restante da época? Não tinhas essa sensação? Não tinha essa ideia. Ou seja, eu tive casos, inclusive, de gente que jogava tão pouco ou menos daquilo que eu jogava. Estamos a falar de jogadores, o Galmeida, o Helder Postiga, o Raul Meireles. Andávamos ali todos a jogar a tempos parecidos. No entanto, eu saio do Futebol Clube do Porto e eles mantiveram-se. E os 3 que eu mencionei foram excelentes jogadores de carreira e ótimos momentos. Portanto, aqui era um bocadinho uma questão de persistência, de resiliência, de saber engolir o sapo naquele momento. E eu não estava nesse registro e estava a ver-me afastar do gosto pelo futebol. E se há coisa que me foi movendo sempre foi a paixão por jogar. Eu gostava de jogar. Claro. E eu estar no Futebol Clube do Porto, poder ganhar títulos, era simpático, mas não estava a jogar, não estava a fazer aquilo. Eu só pedi para ir jogar para outro sítio, que me deixassem jogar. Surge a situação da Académica e aquilo deu-me vida. Portanto, ter chegado a um balneário onde me senti importante, onde no campo me senti importante, portanto, reforçou a confiança e pôs-me novamente o teu espírito de liderança que entrou, mas ou seja, também era importante jogar no Porto, naturalmente, porque na altura tu abdicas substancialmente do teu ordenado e fazes um contrato baseado também não era pela perspectiva financeira, mais por vir para Portugal. Não, eu estou a dizer, não é o facto de precisar de jogar, porque só jogando é que ganha dinheiro, não era bem para essa. Não estou a dizer só nessa lógica, ou seja, mas para ganhar moral, para ganhar entrosamento dentro da equipa, era muito importante que jogasses. E depois o teu contrato tinha essa. Também não ajudava Portanto, eu nem estou a dizer que isso tem importância, porque pelo que li, tu trocaste 3 anos de contrato por 3 camarotes até ao fim da época. Portanto, isso nota aí. Sempre tive decisões muito atípicas no futebol e que me levaram depois. Lá está, quando as pessoas dizem que eu passei ao lado de uma grande carreira, eu se contar estes episódios todos, dizer porque é que foi e o que é que eu fiz, mostra um bocadinho daquilo que eu queria para a minha carreira, não era para a minha vida. E portanto, o Futebol Clube do Porto, nessa altura, essa história desse contrato era um bocadinho em defesa pessoal, porque eu vinha associado ao Benfica, sentia que não vinha de um histórico recente com muita estatística, com muitos números, com muito tempo de jogo, e portanto aquilo era um bocadinho retomar a coisa. Gostei de estar no Futebol Clube do Porto, foi super bem tratado, adorei o ambiente, no entanto, não jogava, e eu procurava jogar, e daí a saída. Só aqui pegar aqui no Porto, porque a primeira pergunta é: que diferenças encontraste no Porto versus o Benfica em que tinha estado, em termos estruturais, organizacionais? Porque o Porto era uma locomotiva não só dentro de campo, mas naquela altura também fora dele. Sim, eu já tive a oportunidade de falar sobre isso. Eu, na altura, era uma diferença. Aquilo que 5 anos depois de ter sido Benfica que encontrei no Futebol Clube do Porto, acredito que no ano em que joguei no Futebol Clube do Porto o Benfica teria melhorado o processo, teria evoluído. No entanto, a estrutura do Futebol Clube do Porto era uma máquina bem oleada, onde o jogador chegava, tinha todo o apoio possível. Depois um bocadinho a onda também da cidade, Porto, e o estilo de vida e o estilo da forma como se vive o clube também faz com que tudo seja muito mais controlado. Depois eu recordo de estar no Benfica e muitas das coisas que aconteciam internamente virem para a praça pública e de serem conhecidas. Somente se iam cá para fora as coisas. No Futebol do Porto era algo que não acontecia.
Quando o Benfica começou a equilibrar os processos, foi quando o Benfica começou a ter mais resultados. No Futebol Clube do Porto já o tinha e distanciava-se dos demais na altura. Na altura tu vais para o Porto, mas até Benfica. podias ter ido para o Benfica, só que penso eu que era o Veiga. Tinhas que abdicar de Jorge Mendes para. Não foi ele diretamente, mas ele estava na. Cálculo que Mas não seja foi por ele diretamente. Ok. Eu comentei esta história, nunca, não disse nome, mas não foi ele. Na altura fui convidado para vir para o Benfica, sabendo que eu ia sair de Paris, mas foi-me imposto o não estar envolvido com Jorge Mendes. O Jorge já não era meu empresário na altura, era meu padrinho de casamento e meu amigo, mas já não tínhamos vínculo profissional. E ainda assim não me parecia correto Claro, estarem a fazerem Sim, essas uma desleal, imposições. Sim. E tu já referiste numa entrevista e achei isso interessante que tu, nessa altura no Porto, ponderaste deixar de jogar. E que há um conselho de um. O Jorge Costa, nós íamos de carro juntos para o Olival. Nuno Valente, Jorge Costa e eu, e muitas vezes, algumas vezes Costinha e Pedro Emanuel, algumas vezes juntaram-se a nós. E aquilo era sempre galhofa, era conversas para cá, para lá. Um dia ficámos no carro à porta da minha casa, que o Jorge continuava, e eu tenho este comentário. Disse: Jorge, olha, estou super desiludido com isto, ando aqui cabisbaixo, pá, e estou a pensar em largar o futebol. E ele, que falou-me na altura, comentou-me daquilo que sentia de ver os filhos, a admiração que os filhos tinham por ele, de ele ser a figura, e na escola toda a gente sabia que eles eram filhos de Jorge Costa e tudo mais. E falou-me disto. E na altura recordo esta história. Não é que tenha influenciado a minha decisão, porque aquilo que influenciou a minha decisão de não deixar de jogar foi muito mais a minha mulher que me disse: dá a oportunidade de jogares numa equipa mais pequena, onde se calhar te divertes muito mais, jogas e depois logo decides. E nesse momento optámos por Coimbra. Também era mais próximo de casa. Nel Vingada, que era amigo de família e que tinha dito: pá, se eu preciso, voltas terça-feira à tarde depois dos jogos, aquela coisa e pronto, e foi assim. E a verdade é que é uma segunda volta histórica na Académica. Incrível. 11 jogos sem perder. Exatamente. 12. Tivemos 12 jogos invictos. Acho que batemos recorde nessa altura. Quando chegas estão a 9 pontos do penúltimo, estando em último a 9 pontos do penúltimo. Sim. É histórico. A 14 jornadas de final estamos a 9 pontos. Salvam-se a 2 do fim. A 2 do fim foi uma festa. Vão para a queima Coincido das com a queima das fitas, e aquilo foi um ai Jesus. Jogamos com o Jorge Jesus como treinador do Moreirense. Jogo em casa, perdemos 4-0. Portanto, imaginem como é que foi a queima das fitas, não é? Para não render ninguém. E depois desse jogo, o Nel Vingada encontra-me deitado no campo à espera que o treino fosse arrancar, que eu tinha tido a festa da queima das fitas, e eu a dizer-lhe: professor, eu já não jogo o último jogo, vou embora. Então, mas temos o Futebol Clube do Porto. O Futebol Clube do Porto, que era tentor do meu passe, a discutir o título com o Benfica, que jogava Benfica Salve já no Bessa, e o Futebol Clube do Porto recebia a Académica. Eu digo: faz pouco sentido eu jogar este jogo, já resolvemos a nossa situação, estamos salvos. A minha mulher tinha ido para Lisboa porque o meu filho estava próximo de nascer, tanto que o meu filho nasce no final dessa semana. Não faz sentido eu ir jogar. E pronto, o Nel Vingada também, para a relação que tínhamos, facilitou-me esse. E a Académica ganha esse jogo, penso eu. Empatou. Empatam igual. Sabe, um igual, 0-0, um igual. É no Dragão? É no Dragão. E nasce o meu filho no dia 20 de maio. Salvo erro, o Benfica é campeão no dia 20 de maio. Empata no Ou venceu 3-0, salvo erro. Tenho ideia que o Benfica vence. O Benfica empata igual no Bessa. Sim. O Simão marca primeiro e depois já não discuto, eu tenho memória de peixe. A minha mulher diz que eu tenho memória para chegar ao final do dia. Que não me lembro nada. E depois veio o Braga, não é? Logo a seguir a Académica. Era promissor, portanto, podias ter feito um relançamento num clube que também se estava a relançar e a crescer e a cimentar como um grande clube em Portugal, que o é. Também as lesões também não te ajudaram, portanto. Braga foi um pouco como o PSG, podia ter sido uma rampa de lançamento. Sim. Se calhar. Braga foi aquela decisão de. Foi porque o treinador era o José de Ferreira, jogavam lindamente, o Braga jogava muito bem a bola, e parecia que sim, ou seja, fazia sentido. Estivemos muito bem, até que me lesionei pela primeira vez, éramos líderes de campeonato, a jogar nas horas, e
E depois, lá está, noites mal Altura de dormidas, vem a primeira lesão e algumas das histórias que eu já tinha vivido anteriormente, mas recordo que foi um grupo extraordinário, num clube que se estava a estruturar bem. Exato. E que os resultados são mais que visíveis, não é? Mas foi mais uma boa experiência, com exceção naturalmente das lesões, e depois da minha rescisão de contrato em janeiro, sempre no dia de Gonçalves. 7 de janeiro também, mais uma vez 7 de janeiro, onde... Lá está, por isso é que não gostas de números ímpares. 7 talvez de 1, por isso, não 7 sei, de 1. não sei. Esse tem sido duro. O 19 de março. 7-1, Lesões, 2007. operações, é tudo 19 de março. Conheci a minha mulher 19 de março. Pronto, aí é uma exceção, Só é uma coisas exceção da más. regra. Aí é a exceção da regra. E tu aí depois tomas essa decisão de ficar meia época sem jogar, para te preparares e voltares, e depois surge esta oportunidade do Belenenses. Até porque estavas a treinar com o Oceano, não era? Eu a ia par deixar de jogar a bola. E na altura o Marinho, de quem era amigo e quem sou amigo, disse-me: Hugo, se um dia te arrependeres de deixar jogar a bola e quiseres voltar, as pessoas não vão entender que tu faças público o deixar jogar a bola. E então, ok, o comunicado foi: não me sinto bem, não estou a competir bem, não estava a competir bem, vou aproveitar para me dedicar, para me recuperar a 100%. Fui com António Gaspar, que me ajudou muito na recuperação, Mário Monteiro, que na altura preparador físico do Jorge Jesus, que me ajudou na recuperação, e acabei por dar um momento à minha vida para a família e coisas que eu nunca tinha vivido, como por exemplo viajar em março, sabes, Sim, Páscoa, pequenas coisinhas podemos fazer que qualquer coisa queiras e de privar. repente tenho um fim de semana livre, sabes, com 24 ou 25 anos, que não tinha tido até então. E cara, depois aquilo também mexe um bocadinho contigo, não é? Ou seja, ao fim e ao cabo, viveste uma coisa boa e para largar aquilo, surge depois o convite do Jorge Jesus, que me veio ver treinar. Estava a treinar na Beloura num campo com o Oceano, que veio comigo a bater umas bolas, e o Jesus veio e disse: não sabia que estavas tão bem fisicamente. Ele só me viu bater umas bolas, não me viu nem driblar, nem... E convidou-me se eu queria ir para o Belenenses. Fazia sentido eu estar ali ao lado de casa. Claro. E foi assim. Sim, e como é que é entrar nessa equipa de Belenenses? Uma equipa oleada, bem orientada, não é? Sim, e com um treinador que te exige correr bem e correr muito. Portanto, foi um desafio. É curioso que eu sempre disse, aliás, eu não sei se eu fiz público uma vez, havia 2 treinadores que eu temia, por quem temia ser treinado, que era o Jaime Pacheco e o Jorge Jesus. Por todo o histórico que eu ouvia deles e a forma como trabalhava, Militar. e o não sei quanto, e as corridas e o físico, e portanto eram 2 treinadores que eu evitava. Com pessoas que poderiam ser fantásticas, mas eu já tinha aquele rótulo que eu tinha criado de que eventualmente não era um treinador que aceitasse um perfil como o meu. Sim. O Jorge Jesus foi uma boa surpresa, e eu digo sempre que foi o treinador com quem mais aprendi, inclusive coisas que não faria, mas tem muita coisa boa. Tem o registro da frontalidade, que às vezes pode ser indelicado no modo, mas não guarda coisas para dizer depois. E este foi um bom momento para retomar. Uma equipa que tinha Ruben Amorim como médio defensivo, tinha José Pedro, Silas um bocadinho mais à frente, e onde podíamos jogar os 4 no meio campo. De facto, aquilo funcionava, não é? Resultava bem, bem fisicamente, a saber o que tínhamos que fazer no processo tático, com um treinador que dominava as nuances táticas do jogo. Portanto, as coisas correram bem. Fomos à Liga Europa, aliás, a eliminatória com o Bayern. Sim. Uhum. Tivemos, salvo erro, 17 ou 18 foras de jogo na primeira volta. Porque nós tínhamos isso muito bem oleado, e aquilo para nós foi uma surpresa. Tivemos a experiência do Real Madrid, Belenenses, na pré-época, no Teresa Herrera, onde o Schuster, o treinador do Real Madrid, disse: pá, só não foi mais, eles ganharam-nos 1-0 no minuto 90, porque a bola não entrou antes, porque senão poderia ter sido um resultado diferente. Que o Jesus respondeu, tipo, eu com a equipa dele, se podia começar ao intervalo, eu dava 5-0. Este tipo tem estas histórias. Mas foi um período engraçado.
surge uma lesão, uma operação, e que me fez não jogar mais pelo Belenenses essa época, e me obriga outra vez, ou me leva outra vez a ter uma paragem longa. Só voltei a jogar depois, mas ainda imaginei, só voltei a jogar quase em novembro, 28 de outubro, uma coisa assim. Sim. E é inevitável falarmos do Cândido dessa altura. Portanto, é um personagem que já esteve sentado há pouco tempo. Também, se puderes O partilhar. Cândido é o melhor convidado que vocês podem ter, não é? Não, melhor é sempre Melhor destacar. Não, mas o Cândido é uma máquina. Faz. Primeiro, é um ótimo amigo, depois é um conta-histórias, aquilo dá entusiasma quem o ouve. E foi dos jogadores com quem mais ou seja, Em diferentes fases. em diferentes equipas com quem mais joguei. Joguei na formação de Benfica, depois Belenenses, Braga, Seleções. Sim, seleções. Sim, é uma figura. Criaram o comitê da cueca rota. É não verdade. Como é que Temos funcionava isso entre isso? outras. O Cândido é a origem disso, porque o Cândido é que vinha mal vestido e com as cuecas largadas e as piugas com um buraco e tal. O futebolista não pode ter este registro. E então aquilo foi o desafio. Não, cara, um cantinho onde estava também o Rolando e o Gonçalo Brandão, e aquilo começa a surgir. Epá, a malta não pode andar assim, não pode ter as cuecas assim, não pode estar. E depois surge o comitê da cueca rota, onde os 5 julgávamos aquilo que os outros traziam. Os 5, ou seja, Ruben Amorim também. Sim, também e se não fosse aprovado, era para rasgar ou para lavar. E depois não posso entrar em detalhes porque é muito ordinário, nem é simpático de se contar. Já falámos também do Jorge Jesus e do Cândido, mas também o Ruben Amorim partilhou o balneário contigo nesse Belenenses. Já te perguntaram isto de certeza várias vezes. Tu não segues futebol, mas já disseste publicamente, tens uma grande admiração pela comunicação e também pela forma como o Ruben Amorim mete as equipas a jogar. E como é que era o Ruben Amorim nessa altura? Pela enésima vez, como é que era o Ruben Amorim nessa altura? Eu diria, não importa repetir, não tem problema nenhum. Eu continuo a insistir que era uma figura, primeiro, muito capaz intelectualmente, ou seja, é um tipo de raciocínio rápido, não só na interpretação do jogo, daquilo que tinha que fazer, como também na piada. Portanto, é um tipo muito bem disposto, com um trato extraordinário, com respeito pelos demais. Eu acho que isso deve aplicá-lo como treinador e, portanto, resulta, não é? Se para além disso percebes da coisa, sim, melhor ainda. Mas tenho a ideia que tem que ser, ou está a ser alguém que é um excelente gestor, que envolve, que vai aglomerando e pronto, isso quando ele também o próprio diz que gosta muito e sempre gostou muito de perceber o porquê das coisas no futebol e o porquê da tática. Ele foi um dos que escreveu no livro, e ele conta estes episódios de que ele preferia ver futebol do que ir para a rua bater bola sozinho. Ou seja, ele gostava do jogo se fosse mais gente e tal. Eu já não, eu já era daqueles que ia para a rua só com uma bola e andava ali sozinho. Ele não, ele gostava da parte não analítica, mas sim o conteúdo e o contexto tático. Isso era a apreciação. Um tipo fantástico, bom amigo. E pronto, ainda hoje são amigos, não é? Estavas a contar-nos. Muito bem. Apesar de não saber agora quem é que ele está a treinar, isso é um não, sei. Nós temos um grupo de WhatsApp onde eles falam de coisas. então eu sigo as informações do futebol na atualidade. Agora acho que começar a ficar. Sou capaz de dizer algum nome do jogador de Manchester, não sei se há um Amado ou uma coisa Amado assim. Diallo. Estás a ver? Pronto. Bruno Fernandes, né? Sim, sei perfeitamente, mas depois já tem outros onde perco um bocadinho. Sim. Depois, falaste daquela lesão que te bate à porta em janeiro no Belenenses. Acabas por até ter uma oportunidade de mais à frente de poder ir para os Estados Unidos, mas estiveste a treinar com o Tulipa no Estoril, que depois vai para o Trofense. E lança-me o convite e foi por aí. Eu estava em espera, ou seja, eu já tinha apalavrado a situação com os Estados Unidos para Salt Lake City, tínhamos orientado as coisas. A temporada só começava em março, salvo erro. Exato. E aquele tempo de espera fez com que, mantendo a forma e treinando no Estoril Praia, tenha criado uma proximidade com o Tulipa, e quando ele vai para fora convidou-me logo e eu não queria. Aquilo levou-me um mês e pouco a decidir ir para cima.
E eram 7 meses que ia eventualmente ajudar um amigo, ia colaborar, que na realidade ajudei pouco, ou o que ajudei se calhar não foi suficiente. Correu muito bem, gostei muito, joguei, tenho a ideia de ter jogado bastante bem, no entanto não foi suficiente para os objetivos. Sim. 3 gols, 5 assistências. Mas correu bem. Eu queria que faças aquele jogo, porque deve ser o melhor jogo talvez da história do Trofense, que é a vitória frente ao Benfica por 2-0, que até acaba por precipitar o fim de Kike Flores no Benfica. O Benfica vinha em primeiro e perdem na trofa com um grande jogo teu. Eu lembro-me nesse ano. Em casa também empatam, mas tu já não jogas. Vejam o curioso, 2-2, eu joguei. Jogaste esse jogo. Aliás, dei as 2 assistências. És aplaudido até no estado. Vejam o curioso que é as coisas. Nesse ano, o Benfica chega a dia 4 de janeiro, salvo erro, foi quando defrontou a Trofense, como a única equipa na Europa que não tinha perdido. Em primeiro lugar. Salvo erro. E eles tiveram, salvo erro, 10 dias de férias ou entre o Natal e não sei o que, tiveram uma pausa grande e nós a trabalhar como os leões, porque claro que aquilo era onde nós procuríamos ajustar a coisa. Na trofa o tempo não estava bem, o relevado super irregular, alinhava por baixo, não é? Aquilo equilibrava por baixo. Vencemos e pronto. E depois vamos na jornada seguinte ao Dragão. Empata. E empatamos. Com um autocarro assim também num comboio também do mundo, e aquele jogo podia ter dado 6-7-0 Futebol Clube do Porto e acaba 0-0 daqueles jogos incríveis que não entrava nem por nada. Mas é curioso que nós estávamos a aquecer e a relva do Dragão era das melhores relvas que tinha o país. Era linda, a bola deslizava sempre com o mesmo critério, era uma coisa espetacular. E nós estamos a fazer o aquecimento e eu só dizia: malta, isto está bom para nós. Esta relva eles não estão habituados, isto está bom para nós. Porque nós vinhamos de um batatão na trofa depois de ter jogado com o Benfica. E a verdade é que tivemos sorte e empatámos. E talvez, estava aqui a pensar, talvez tenhas sido o único jogador a jogar com o João Pinto e com o filho do João Pinto. É possível, tenho que ir ver, mas estava-me a lembrar, o Tiago Pinto é dessa equipa, portanto. Sim, é provável que tenhas sido o único. Não sei se foi o único, mas é verdade. Acho que é muito provável que tenhas sido. Se cruzou com o João Tomás no Rio Ave. Não sei. O João Tomás talvez é um João Tomás, o avançado? Sim. É um bom candidato a ter jogado. Pode ter jogado os os dois. Sim. O João Tomás jogou em Braga com o pai. Sim, e jogou no Rio Ave, mas não sei se... No Benfica não. Joga em Braga, sim, e depois joga o Tiago joga no Rio Ave. Agora não sei se cruzou com o João Tomás, mas será uma coisa a ver depois. Depois segue-se Espanha, não é? O regresso onde tinhas sido feliz. Não há cidade, mas pertinho, uma cidade vizinha, Salamanca. Salamanca surge só como opção, uma decisão familiar. Tinha muito pouco a ver com o jogar em primeira ou segunda divisão, tinha muito a ver com o experimentar vivermos em Espanha antes de nos sediarmos em Portugal e que nos arrependêssemos. Tínhamos sido felizes em Espanha sem filhos e de repente ponderávamos ficar em Portugal a viver sem ter vivido a vida espanhola. E pronto, e Salamanca foi essa a opção. Correu muito bem, desportivamente. Joguei muitos jogos. Eu tenho a dizer que os jogos que não joguei foi porque estava a cumprir castigos. Vejam, eu devo ter feito para aí em 42 jogos, devo ter para aí 38. Só tens só há uma época que é a segunda da Atlético que faz mais jogos, que é 41. Eu fiz 38, 42. Então imaginem, cumpri castigo aos 5 amarelos, depois aos 4, depois aos 3. Eu levava amarelos a torta e direita ali. Eu chegava sempre atrasado à bola. E sem maldade, ou seja, eu estava mais pesado do que era suposto. Joguei numa posição como médio defensivo mais vezes. E aquilo era chegar sem intenção, mas achar que chegava à bola e não chegar. Não apanhei muitos amarelos. Depois vim para Setúbal jogar no Vitória. Com Manuel Fernandes. Uma experiência onde apanhei um grupo extraordinário e onde me fez viver um dos momentos mais difíceis como profissional de futebol. Foi a ausência de pagamentos, o incumprimento. Portanto, a minha história no Vitória não é uma história bonita, ou seja, não é uma história que eu gostasse de contar. Que foi ótimo ter estado lá. Não, é um clube que tem umas condições ótimas e que não poderia nunca estar neste registro. Certo, também validado por uma quantidade de processos nacionais entre a Federação e a Liga
que permitem que estas situações aconteçam. Porque eu lembro-me que foi a Comissão Arbitral Paritária em determinada altura decide e valida uma dívida que o Vitória de Setúbal tinha para comigo, e a Liga, que só tinha que executar, recebe a nota no dia 2 ou 3 de janeiro e notifica o Vitória de Setúbal passado 10 ou 15 dias. Nesse período, o Vitória de Setúbal inscreveu o Maion, não, o que vinha do Nantes, caramba, Macucula, inscreveu uns quantos jogadores neste período. Portanto, vejam. Sim, e depois quando chegou à altura Quando chegou à altura já tinham inscrito todos, não podem inscrever mais. Senão, pronto, este tipo de situações, também validadas por instituições que regem o mundo do futebol e que não deveria permitir, fazem com que a situação de Vitória de Setúbal tenha acontecido. 6 meses de atraso, gente, profissionais de futebol que não tinham dinheiro para pagar alugueres de casas, que se tinham comprometido. Tive colegas de profissão numa situação muito desconfortável. Nunca houve uma campanha dos jogadores pública a exigir o que quer que fosse. Portanto, aquele grupo foi um grupo incrível. No entanto, foi uma muito má experiência laboral. Claro. Ver aquele balneário assim, não é? E depois vais para o Estoril, onde até vais mais no intuito de passar mais de passar experiência do que se calhar já numa altura. Eu ia com foco de jogar. Eu ia na mesma? Já te ouvi dizer o contrário. Eu ia com foco de jogar, no entanto percebi que comecei a jogar e o Estoril jogou bem. A pré-época foi uma pré-época que nós estivemos lindamente, para quem parecia que ia resultar muito bem, e eu lesiono-me ao segundo jogo, um jogo da taça, ou só ver Passos de Ferreira em casa, e depois eu não sei se fiz tipo 5 jogos ou 6 jogos no 9. Eu estou sempre por baixo. Estás a subestimar. Vais sair daqui mais feliz que eu joguei muito. Porra, afinal, eu pensar que tinha corrido a coisa mal, mas não. Fiz poucos jogos, tive muito pouco disponível. Acho que foi muito importante na ajuda à liderança do grupo, no balneário, na motivação, na experiência. Tudo o que eu não queria, ou seja, eu queria ser importante no campo, mas acabei por ter um papel, julgo importante, e pronto, e que naturalmente me fazem pensar numa não continuidade, com muitas dores, um futebol já muito sofrido, e aos 33 anos não me sentir capaz de dar continuidade. Inclusive é simbólico o fim da carreira, porque há um apagão no estádio. Parecia um sinal, não é? Ou seja, eu não jogava há algum tempo, estava a recuperar uma lesão muscular, e joguei com o Vitória de Setúbal nesse dia. Minuto 4, estava um livre, um canto, eu bati a bola na frente. Número par? Número par, número 4. E saio em velocidade, não sei a velocidade que eu podia dar naquela altura. Avançamos no terreno e quando acelero, senti uma picada no gêmeo, e pronto, o quadro do estádio estourou. Houve falta de luz e portanto eu digo que foi um sinal. Para aqui, já chega, estás bem, não forces mais. E apanhas o Marco Silva, que estava no início da carreira de treinador. O que é que nos podes dizer sobre ele e sobre aquilo que já o distinguia e que lhe permitiu ser um treinador que, inclusive agora em Inglaterra, é um treinador com muito mercado, muito apreciado em Inglaterra? O que é que naquela altura já se via? Aquilo que eu mais apreciava no Marco, eu creio que era primeiro a simplicidade de processo, e segundo, a capacidade de não trazer problemas ao grupo. Há muitos treinadores que, sem querer... Tu dizes que ele não vê fantasmas, não traz problemas. Não. Eu acho que ele era muito capaz, fazia um bom juízo da coisa, podia perceber que o jogador lhe estava a dar uma tanga muito grande, mas sabia o momento em que tinha que intervir, não comprava uma guerra gratuita. E depois, quando surgia um problema, ele, se tivesse que intervia. E tinha plena consciência se tinha que o fazer em privado, perante o grupo, portanto era muito capaz nessa gestão. E fez um ótimo trabalho. Aliás, eu lembro-me de dizer que ele era maluco se continuasse no Estoril Praia, porque tinha alcançado um 5º lugar, salvo erro, a Liga Europa, e não ele ficar no Estoril Praia era só criar expectativas nas pessoas para eventualmente as defraudar. E ele consegue superar no ano a seguir, acho que ainda fez melhor do que no primeiro ano, volta a reter a Liga Europa, a classificação para a Liga Europa, e fez a carreira, tem feito a carreira que
que tem feito por mérito próprio. Uhum. Antes de passarmos agora à tua fase pós-carreira, hoje é segunda-feira e eu queria só que tu me dissesses quais é que são os números do Euromilhões. Não tenho a minha sogra, pá. A minha sogra antigamente é que me passava os números. Conta-nos lá essa história do Euromilhões. Eu tinha muitas. Em Braga foi a minha sogra que me passou os números. E este envolve o Cândido, já contámos publicamente as coisas, e o Cândido tem muito mais piada a contar a história do que eu, até porque o Cândido, depois os termos todos, eu digo um serviço sexual, o Cândido vai logo à bruta. Eu tinha prometido, se saíssem os números do Euromilhões a todos os que estavam presentes, nós éramos salvo 6 ou 7, estávamos já cartas, que dava 1 milhão a cada um. Aquilo era um prémio de 15, eu distribuía por todos 1 milhão. E o Cândido disse-me logo: pá, eu faço-te um serviço sexual. Isso, pá, 1 milhão é muito dinheiro. Dizia ao Cândido: 1 milhão é muito dinheiro. Cândido, eu sair os números, eu pago. Essas coisas eu dou. Bem, a verdade é que a minha sogra já me tinha enviado os números, porque dava em Portugal, não era em direto. E em Espanha, em França já tinham saído os números, e então eu trazia os números apontados. Claro, começa a sair 1, 2, 3, 4 e saíram os números todos. E quem foi uma festa gira, mas tipo, não pode ser. Isto era. Pronto, e esse foi o primeiro. Mas em Setúbal, quando jogava no Vitória, com esta fase de resultados de pagamentos em atraso, imagino que é brincar com estas coisas, não é? Quando cria expectativas que venceste um segundo prémio do Euromilhões e que aquilo toca 8 mil e não sei quantos euros a cada um e é tudo mentira. Epá, essa parte faz-te tremer um bocadinho as pernas na hora de dizer que aquilo é tudo tanga. O jogador que até foi para cima de ti, não foi? Havia um central brasileiro que era assim forte, humilde, e que me tinha muito respeito. Ou seja, eu era o Gleal, não, o tipo que tinha jogado nos outros clubes todos e portanto beneficiava da hierarquia e ele tinha-me respeito até esse dia. Quando ele começou a fazer as contas que ia comprar um carro com 8 mil euros e depois aquilo era tudo mentira. E o Diego, o guarda-redes, disse-lhe que aquilo era assim, e ele ameaçou-me e tudo. Eu disse: não brinca assim comigo, não, pô. Mas o que é que se passa? O Diego já disse para mim, cara. Mas o Diego disse o quê? Que é tudo mentira. Pá, isso é o Diego que quer ficar com a tua parte de certeza, tá? A tentar ir buscá-lo, tá? Mas arrisquei a minha vida umas quantas vezes. Tudo com parvoíce. E passamos à parte final. Este livro convida todos, estamos em época que isto já vai dar depois do Natal, mas pronto, convida a oferecerem e a comprarem para lerem. Troquem as prendas que receberam por este livro. Livro. Vão receber este livro. Certamente. Há várias coisas que marcaram a ler. Uma delas é que tu idealizas o Estoril como um motor de transformação social, formador, inclusivo, solidário e sustentável. Eu acho que isto é uma frase forte do livro e gostava que... Mas não é isso que deveriam ser os clubes todos de formação, ou seja... Eu queria só que tu estiveste 10 anos como diretor de formação de Estoril pro bono, ou seja, sim, porque querias, porque gostavas, não é? Acho que isso é assinalável também. Sabes que eu tive... Eu acho que foi mais o que eu recebi do que aquilo que eu dei. Eu fui consolidando, ou fui aglomerando e agregando gente muito capaz para criar o que se criou. Dediquei muitas horas da minha vida ao espaço, mas o retorno que tive entre o agradecimento, entre as amizades que fui fazendo, entre os projetos que fui criando e que trouxeram um gosto incrível, eu acho que foram 10 anos muito bem investidos na minha vida. Acho que fizeram de mim uma pessoa mais mole, aquele tipo com muita personalidade foi desaparecendo. Eu evito confrontos, eu sou daquelas pessoas que se tenho que dizer alguma coisa menos agradável às pessoas, já me custa, já estou ali um bocadinho à procura dos termos e das formas de o fazer, quando antigamente era muito mais direto e muito menos precavido na forma de o fazer. Hoje em dia, cada vez mais altruísta, cada vez mais para os outros, tenho ficado monge. Se eu já era de lágrima fácil, pior ainda tenho sido, porque isto também me tem transformado a mim. Ou seja, ao fim e ao cabo, o trabalhar com crianças, com adolescentes, e o procurar ser um modelo exemplar para eles, porque não pode ser só nas palavras, tem que ser nos feitos. Eu não consigo passar ao lado de um papel de plástico no chão e não o apanhar. E faço fora daquelas instalações, porque nas instalações fazia como exemplo, porque não custa nada, apanhamos o papel, não é nosso, mas isto tudo quase vai criando rotinas. Eu hoje em dia tenho umas quantas, fruto dos 10 anos que estive, e pronto, acho que foram
10 anos extraordinários da minha vida, com amizades fantásticas, com projetos incríveis, e eu só tenho pena que o futebol de formação não seja mais como aquilo que eu vivi no Estoril Praia, que haja muito o resultadismo e que Pós 99,5, não é? que se trabalhe para os 0,5% que vão chegar a profissional e que se olhe muito pouco para os outros 99,5%, que esses são muito importantes, porque esses são a base da nossa sociedade, e são malta que aprendeu a criar empatias com outros, aprendeu regras, aprendeu a estar em grupo, e portanto essa é a força que tem um clube de futebol de formação. E aquilo que vocês puderam ler ou poderão ler num livro tem muito a ver com isto. É um relato de histórias vividas, não é um manual que se queira para pais, nem para... Porque não é, eu só partilho, ou seja, eu não digo que tem que ser assim. Isto foi a forma de eu viver a formação, e acho que também se conseguiram bons resultados com formas diferentes de fazer. Envolver os pais, educar os pais. Sim, o torneio dos pais galinha. Os pais galinha, que é muito giro. Que para quem não sabe é meter os pais É dentro representar os filhos dentro do campo e os filhos na bancada e a provocar os miúdos para provocar os pais. Que o teu pai não joga nada, pá, puxa lá para o teu pai. E eu começava os miúdos: pai, anda, chuta, oh pai, então. E cara, aquilo é uma pressão muito grande para quem está dentro do campo e nunca viveu aquele processo. Sim. Portanto, quem se quer fazer o boleirão, os pais também viveram esse processo. Ajudou-nos porque depois houve questionários de como é que os pais se tinham sentido. 70% consideram-se pais exemplares? Todos, 70%, sim, vem no livro, e foi uma tese da universidade de um dos estagiários na altura, que hoje em dia é treinador, e que constatou isso. A opinião dos pais é que todos 70% se sentem como pais exemplares. Eu achei curioso que neste período, como diretor de formação do Estoril, tivesses abolido ou tentado abolir a linguagem confrontacional e bélica para contra a equipa, portanto, jogar com o adversário e não contra o adversário. Isso para nós que temos futebol de formação é impensável, ou seja, é impensável não haver um discurso de ódio no sentido do futebol para com o adversário. Sim, e passar a mensagem de que o que não serve para a vida não serve para o futebol também, ou seja, isso esse é um dos tópicos, um dos temas do livro, mas é um bocadinho isto, nós queixamos-nos todos que o atleta profissional que vemos na televisão que simula o penalti, e que não deveria, ou seja, que foi uma manha, não deveria, mas que sim, que é a maneira de sacar um penalti, é só assim é que os árbitros apitam. Que não... No entanto, se na vida nós mentirmos, somos mentirosos. Se nós não dissemos a verdade, somos mentirosos. No futebol é atenuado, ou seja, eu menti simulei sobre algo e aquilo parece só visto como ele é esperto, ele é... E não deveria ser. E isso parte da base, ou seja, na formação deveríamos começar por aí, com diretores, com treinadores, com pais e, por último, que são os mais os menos culpados no meio deste processo, os miúdos, que em vez de estarem a ouvir uma palavra forte para arrebitarem, podiam estar a ouvir um conselho melhor, ou em vez de dizer não podes perder a bola aí, quando os miúdos sabem que não podem perder a bola aí, só vissem de um treinador a forma de não perderem a bola mais aí, construtivo, não é? Que dissessem, posiciona-te de uma forma melhor porque isto vai-te evitar qualquer coisa desse género. Cara, nós estamos a passar uma mensagem para dentro do campo, não podes perder a bola aí. O que é que nós trouxemos de novo ou de formativo a esta criança? Sim. Zero, não é? Portanto, é este um bocadinho o registro. Mas o livro acho que é muito pouco sobre o futebol, é muito mais sobre a vida e a formação e pedagogia e desporto, do que propriamente o futebol em concreto. Sim. E outra coisa que é muito interessante, que é agora o futebol tem cada vez mais girado à volta da análise de dados, estatística, da análise crítica. Como é que tu vês agora essa moda a pegar na formação? Ou seja, vemos já a estatística a importar para miúdo de 12, 13 anos, análise a jogadores de 12, 13 anos, vão dar isto, vão dar aquilo, podiam ser isto, podiam ser aquilo. Qual é a necessidade disto? Eu comento num livro, há um caso em Espanha, eles avaliarem os jogadores e catalogarem já os jogadores, ou seja, uma assistência dá X pontos, depois... Então o jogador já tem ranking, estamos a falar de miúdos com entre 8 e 10 anos. Imaginem isto, eu tenho 8 anos, 9 anos, eu vejo-me numa lista e o meu pai liga à lista, liga ao posto que eu ocupo, exige mais, ou não sabe se calhar ele lidar com aquilo
para me ajudar a lidar com esse processo. Eu quando penso num passe, eu não vou facilitar, vou dar um passe correto, não vou arriscar um passe frontal, se calhar vou dar um passe para um lado, Quero porque é 100% seguro, de acerto. porque estou à procura da minha estatística. No entanto, essa criança não está a evoluir, não está a errar, está a ser super influenciada com uma perspectiva totalmente errada daquilo que seria o desenvolvimento, não só desportivo, mas social, não é? Ou seja, do não ter medo ao erro, de estar bem num grupo, mas na realidade já está a ser comparado com outro que tem ao lado, que tem 12 pontos ou vale 12 pontos, não é? Como a carta do FIFA. Tens isto, tu és um valor de 78 e o outro é o 72. De repente estamos a falar de crianças, não é? E os treinadores a olhar para isto. Claro. Sim, sim. e a convocarem jogadores com base nisto. Sim. Esse é o futebol do qual eu gostaria de fugir e tenho fugido, e é o futebol que eu apelido de estúpido. E é muito interessante porque eu vi que já em 2002 tu tinhas uma escola de futebol em teu nome. Ou um Dei nome a uma escola de futebol. Exato. Sim, sim. É diferente, foi uma escola que era para ser para o Ricardo Quaresma na altura, e não sei, houve qualquer coisa com quem representava o Quaresma, e no 1º de dezembro na altura ligaram-me, porque eram meus amigos, e disseram-me: o que tu darias nome à escola de futebol? Eu disse: o que é que isso significa? É pá, isto não sei quanto. E isso, olha, isto dá-te dinheiro mensalmente. E isso, olha, vamos fazer uma coisa, 2 coisas têm que acontecer. A primeira, se vão usar o meu nome, eu não quero que seja conotado com qualquer coisa de menos boa, portanto tem que ser muito, muito bons, capazes, e tratar bem as crianças, e não mentir, e não criar falsas expectativas. E a segunda é o dinheiro que vocês estão a dizer que daria a uma instituição. E assim foi. Eu nunca tive mais do que isto. Sim, mas este envolvimento já começou cedo. E depois talvez agora. E lá está. Outra das medidas que tu e que foi implementada no Estoril foi a questão dos resultados das equipas não chave, ou neste caso das equipas de fator rendimento, que eram os iniciados. Abaixo dos 14 anos não revelar os resultados, e se fosse por mais de uma. Isto tem muito a ver com a direção com quem eu estava, portanto liderada pelo Alexandre Faria, que permite este tipo de coisas, e principalmente com o Filipe Mendonça, que é quem escreve no livro. O Filipe Mendonça era responsável pela comunicação no Estoril Praia, e tinha estas ideias também deste tipo de iniciativas. Surge pelo futebol feminino um resultado anunciado por um treinador nosso de 23-0. Primeiro, um 23-0 não serve a ninguém, não serve a quem ganha nem a quem perde. Portanto, já é mau de acontecer no futebol, seja feminino, seja futebol de formação, seja masculino ou a futebol sénior. Deveria de haver aqui alguns ajustes para que aquilo pudesse servir a todos. Depois, o anunciar isto era mau. Na realidade, o treinador justificou-se e eu percebi perfeitamente, mas no calor da coisa eu confrontei-o com a situação, e pronto, e em conversa com o Filipe decidimos não anunciar resultados. Não publicámos os dígitos quando o resultado fosse superior a 2 dígitos, portanto, um 10-0 só aparecia vitória. E pronto. Era a maneira suave de nós retirarmos o peso resultadista da formação, e depois isto tem influência numa quantidade de processos. O treinador que não está pressionado por um resultado permite-lhe pôr um jogador que não tem um rendimento naquele momento, mas se calhar tem potencial. Sim. E portanto proteger os pequeninos que não estão maturados e portanto precisam de tempo. Isto influencia uma quantidade de processos que resultaram para nós no Estoril Praia, resultaram bem, até porque nós não estávamos focados no resultado, e as nossas equipas júniores foram às fases finais de campeonato quando não iam, os nossos juvenis foram às fases finais. Portanto, isto depois, um bom perfil de treinador também ajuda a criar e educar bons princípios, não só de formas de estar, mas bons princípios desportivos, e portanto também. Sim, até na Vitória há relatos, creio, de uma equipa de sub-13 que até foi confortar imediatamente o adversário. Isso foi um destaque da bandeira da ética nacional, ou seja, não fomos nós internamente. Esses são os nossos prémios. Esse é aquilo que faz valer os 10 anos de investimento na formação. Eu não posso falar muito, depois emociono com as coisas. Tenho que pôr um sorriso aqui na. Para fechar, eu pedia-te só que autografasse e mandasse um abraço ao Afonso Lima, que é quem dá voz ao nosso jingle, e que tenho a certeza que vai ficar muito contente em receber essa menção. Eu levo muito tempo a escrever um abraço a Afonso Lima. Nós esperamos.
Enquanto isso, podes começar Podem falar, eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo, mas vocês podem ir falando. Sim, até enquanto estás a falar, até posso puxar-te aqui o tema só para fechar, que achei engraçado. Agora, tu investiste muito também do teu tempo no paddle, e eu encontrei uma entrevista tua no Estoril Open há 20 anos, em que tu dizias que foste ver o teu amigo Alberto Costa jogar. E perguntaram-te se também jogavas, e tu disseste: não, eu ténis sou péssimo. No ténis és péssimo, mas no paddle parece que as coisas se tornam mais. Também é um desporto, lá está. Isso também é interessante. É mais fácil, é menos técnico. E por isso é que também é mais inclusivo, não é? Agora, o paddle tem sido um fenómeno nesse aspecto, porque as pessoas sentem uma melhoria, conseguem rapidamente evoluir e conseguir ter um jogo minimamente. Por exemplo, no futebol é muito mais difícil. É um desporto que integra toda a sociedade, ou seja, desde o baixinho, o gordinho, o menos atlético, o mais atlético, o homem e a mulher ao mesmo tempo. O homem e a mulher em registros semelhantes, em proporções semelhantes. Portanto, não conheço muitos esportes que tenha e parecidos números de praticantes. E depois é isto, com pouco consegue-se divertir, ou seja, no ténis é preciso ser muito mais técnico para se divertir. Começa-se com um gesto que é o mais complicado, que seria o serviço, eventualmente. O paddle é tudo mais fácil. E depois, se formos marrecos a jogar e conseguimos arranjar mais 3 marrecos, o jogo é divertido. Portanto, não precisa de ser uma coisa muito, muito, muito treinada para há ter parte do gosto. convívio também. Depois há a parte social, claro. Por isso é que ninguém emagrece a jogar paddle, caramba. Depois vem a cervejinha a seguir, depois vem... não dá. Pronto, acho que para fechar, só tendo e revisitámos aqui a tua carreira e falámos sobre as lesões, falámos agora também desta parte do futebol jovem, que certamente tu também, quando jovem, viveste muitas situações de insultos de parte de adeptos, de pais. Qual é o maior conselho, ou o conselho final que podes deixar aos jovens desportistas, não só de futebol, mas deste país? Aos jovens, não é aos pais, aos jovens. E aos pais, se quiseres incluir os pais também. Mas é igual para os dois, porque ao fim e ao cabo o futebol formação e o desporto em geral, não é só em concreto o futebol, são espaços, e deverão ser espaços de lazer, de ajuda na evolução da coordenação motora, de prevenção de processos de saúde, ou seja, bem-estar, e este tipo de espaço deveria ser um espaço saudável. Quando nós queremos torná-lo qualquer coisa que não seja isso, estamos a mais. E há muita gente a mais neste processo. Mas não são os pais, não são os diretores, não são os treinadores. Em concreto, somos todos, porque todos pecamos e uma cultura de alguma forma. Depois, a cultura vai ser muito difícil de mudar, porque nós, na realidade, da forma como trabalhamos os atletas, nós julgamos que aquilo que estamos a conseguir é os Cristianos Ronaldos e os nossos craques de hoje em dia, não é? O Portugal é reconhecidamente um país formador de excelentes atletas, e julgamos que isto tem que ser desta forma porque nos tem dado resultados. Eu acredito que não, que nós podemos fazer melhor, conseguimos fazer diferente, trabalhando na mesma para esses jogadores que vão chegar e vão ser igual de bons, igual de competitivos, mas acima de tudo os outros todos, que não os vamos largar da mão, porque vamos dar uma forçazinha para serem alguém melhor na vida. É isso, é quebrar um bocadinho a ideia de que o desporto não é só para atletas de elite ou para quem é atlético. O desporto é para todos. Eu diria que sim. Ok, e acabamos assim com chave de ouro. Hugo, muito obrigado por este, obrigado a vocês, por este obrigado momento. Obrigado por este momento. Por me fazerem reviver coisas, e obrigado pela introdução, por toda a história que sacaram e pelos números, acima de tudo, que são melhores que aqueles que eu, que eu tinha ideia. Muito obrigado. Obrigado a todos em casa, obrigado à RFM, espero que tenham gostado tanto como nós, e não se esqueçam de seguir Fora Ponto de Jogo e subscrever aqui o nosso YouTube e deixar o like também, que é exato, e fiquem atentos para o próximo episódio. Um abraço a todos. Mais 3 é a bola a girar, o quinto a cruzar e o rabaça a converter. 90 mais 3, indivíduos sensatos, soltinhos e pacatos até o clima ferver. E à medida que a semana nos vai dando muita trama, é o fora de jogo que está no 90 mais 3. Só grandes músicas.